pessoal, eu sou Gabriela Andrade, sócia proprietária aqui da Fazendo Arte, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais os materiais para fazer pintura em tela. Bom, a primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês, na verdade, é uma curiosidade, porque aqui na loja nós trabalhamos com dois tipos de tela. A tela mesmo, que é aquela mais tradicional, que é essa aqui, ó, que possui a lateral baixinha. Esse tipo de quadro, digamos assim, quem pinta costuma colocar moldura, mas também nós trabalhamos com o painel, que nada mais é que uma tela, só que com a lateral um pouquinho mais alta. Então quem costuma pintar no painel geralmente não coloca moldura, mas isso não é uma regra, tá, gente? É só um detalhe, uma curiosidade que eu estou compartilhando com vocês. Outra coisa interessante que algumas pessoas optam por fazer antes de pintar a sua tela é fazer a preparação dela. Se você quiser aplicar a tinta direto, tranquilo, mas caso você queira que fique um pouquinho mais lisinha, você pode usar esse produto aqui, que é o gesso acrílico. O gesso acrílico, ele é como se fosse aquele gesso mesmo de passar na parede, sabe? Você pode estar passando com um pincel e depois você dá uma lixadinha. Ele vai deixar a sua tela 100% lisa, mas também não é uma regra. Isso é opcional e vai de acordo com o que você deseja. Outra característica é o tipo de tinta, porque existem dois para fazer esse tipo de trabalho. Aqui na loja nós trabalhamos com a tinta acrílica e com a tinta a óleo. Tem um vídeo meu bem detalhado falando sobre a diferença entre as duas, mas hoje eu vou falar bem por cima. A tinta acrílica é uma tinta à base de água. Ela seca super rapidinho e ela tem um aspecto um pouquinho mais artificial, digamos assim. Então a gente costuma recomendar o uso da tinta acrílica para quem faz pinturas abstratas, que são aquelas pinturas que não tem muito grau de realismo. Se você está usando a tinta acrílica e achou que ela secou muito rápido e quer retardar, ou seja, aumentar o tempo de secagem dela, você pode estar usando esse produtinho aqui, ó, que chama Medium Acrílico. É um produto também à base de água, que você vai misturar na tinta e vai fazer com que a secagem dela demore um pouquinho mais. Como essa tinta é uma tinta à base de água, você pode estar utilizando o pincel de cerda sintética, que é esse pincelzinho aqui, ó, super molinho, parece pincel de maquiagem, de tão macio que ele é. Agora, se você vai pintar com tinta a óleo, que já é uma tinta que demora um pouquinho mais para secar, que é para uso, digamos que mais profissional, é interessante você entender um pouquinho mais sobre os auxiliares, porque a tinta a óleo ela trabalha sozinha muito bem, mas se você quiser dar efeitos mais realistas para sua pintura, é legal você entender também um pouquinho mais sobre esses produtos. E quais são esses produtos? Bom, primeiramente a gente tem aqui o óleo de linhaça. O óleo de linhaça, ele nada mais é do que um produto que você vai misturar na tinta para poder deixar ela com um pouco mais de transparência. Então, se você está fazendo uma pintura que possui água, possui vidro, e você quer dar aquele aspecto de transparência, é legal você usar o óleo de linhaça. Só que um detalhe, gente, o óleo de linhaça vai fazer a tinta demorar mais ainda para secar. E essa é uma característica da tinta a óleo. Ela demora bem mais do que a tinta acrílica. E assim, demorar não é questão de horas, é questão de mês. Pois é, a tinta a óleo demora tudo isso para secar. E se você estiver usando óleo de linhaça, ela vai demorar um pouquinho mais. Mas não se preocupe, porque se você é um pouquinho ansioso ou se você tem que entregar a sua encomenda, a sua pintura com uma certa agilidade, tem esse outro produtinho aqui, ó, que chama secante de cobalto. O secante de cobalto é para acelerar a secagem. Então, ao invés da sua pintura demorar 2 meses para secar, pode ser que se você utilizar esse produto aqui, ela vai demorar 1 mês. Só que assim, pessoal, não é proporção, tá? Pode ser que você pense, quanto mais produto eu colocar, mais rápido vai secar. Não. Isso aqui você pega com conta-gota, coloca uma gotinha lá
que daí já vai estar prontinho para você fazer. E outra coisa, não precisa se preocupar, tá? Porque ele tem essa cor um pouquinho escura, né? Ele é cobalto, mais puxado lá pro roxo, mas ele não vai alterar a cor da sua tinta. Só precisa se atentar mesmo à quantidade. Se você colocar muito, a tinta vai craquelar, você vai acabar estragando a sua pintura. Depois nós temos esses dois auxiliares aqui, que eles são bem semelhantes, que é o Ecosolve e a terebentina. Para que esses produtos servem? Eles são para diluição da tinta. Ah, Gabi, mas eu preciso diluir a tinta para pintar? Não, ela já está pronta para o uso. Essa diluição, eu me refiro à limpeza do pincel. Como é uma tinta à base de óleo, depois que você usa ela, você não pode colocar o pincel na água, senão ele vai endurecer, você vai perder ele. Você vai colocar um desses dois produtos em um recipiente e deixar o pincel lá de molho. Ah, mas qual que é a diferença entre os dois? A terebentina, que é esse produto de tampinha preta, ele é aquele solvente, digamos que mais tradicional. Já o Ecosolve, ele é um solvente ecológico, que é esse aqui que tem a tampinha verde. Ele na verdade é um pouco menos agressivo, ele tem um cheirinho um pouquinho menos forte. Então se você tem aí algum problema ou alguma restrição em questão de cheiro, o Ecosolve é mais indicado para você. Agora, sobre o pincel, tem que ser também um pincel de certa macia, só que como essa tinta é uma tinta à base de óleo, precisa de produtos um pouco mais fortes, a gente indica que você use o pincel de pelo natural. Ele também é macio, tá? Mas ele é natural, então ele vai resistir um pouco mais, ele vai durar mais quando você estiver usando a tinta a óleo. Agora, depois que você fez a sua arte, a sua pintura, tem a finalização. A finalização é o verniz. Existem vernizes de potinho, assim como esses que eu compartilhei com vocês, mas não é indicado passá-los, porque você tem que passar com o pincel. Então, digamos assim, se a sua pintura não tiver 100% seca e você passa um verniz ali com o pincel, imagina o que vai acontecer, vai borrar tudo. Então, o mais recomendado é você usar um verniz spray, mas também existe um verniz spray específico, que é esse daqui, ó. Aqui na Fazendo Arte vocês encontram um acabamento fosco, semi-brilho e brilhante. E esse daqui é o mais recomendado, por quê? Porque ele não é agressivo. Porque existem esses outros vernizes que você encontra em casa de ferragem, só que eles são à base de solvente. Então, se você passa esse tipo de verniz em um trabalho delicado como esse, vai acontecer o quê? Vai derreter toda a sua pintura. Então, para preservar, a gente indica que use esse verniz spray aqui. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui. E se esse tipo de assunto te interessa, também se inscreva no nosso canal. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, é só vocês deixarem aqui nos comentários. E se você está querendo arriscar o seu lado artístico e adquirir um desses materiais, é só entrar no nosso site www.fazendoarteonline.com.br. Por hoje é isso, até a próxima!